Sabe aquele tipo de presença que muda o ar do ambiente, que desarma sorrisos falsos, estremece máscaras e acende luz onde só havia sombra? Teme algo equívoco, algo que algumas pessoas não conseguem explicar menos, mas que as obriga a se proteger, mesmo quando você não representa ameaça alguma. Por que será que alguns rostos sorriem enquanto a alma treme ao te ver chegando? E se eu te dissesse que o medo que sentem de você é a prova mais clara do seu chamado? Que há pessoas que se incomodam não com o que você diz, mas com o que você revela menos, mesmo em silêncio. Essa força que você carrega, essa energia de justiça, essa autenticidade inabalável, tudo isso é o suficiente para fazer os bastidores da vida alheia tremerem. Mas será que você já entendeu por que isso acontece? Aqui, neste espaço sagrado de revelação, você vai descobrir o que há por trás do medo disfarçado de fofoca. Vai entender como sua presença espiritual confronta sistemas, estilhaça ilusões e denuncia, sem esforço, tudo o que não está alinhado com a verdade. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se você sente que isso é para você, então fortaleça essa jornada. Inscreva-se agora no canal e venha caminhar com quem carrega a mesma missão. Tem gente que treme só de te ver chegar, e não é exagero. Seu caminhar firme, sua presença silenciosa, sua forma de existir sem precisar se justificar, incomoda mais do que qualquer grito. Há algo na sua energia que desestabiliza, que expõe o que estava bem escondido debaixo de tapetes emocionais. E o mais interessante é que você não faz esforço para isso acontecer. A sua simples presença já é uma denúncia. Pessoas que vivem em personagens não suportam estar perto de quem vive em verdade. Isso não tem nada a ver com arrogância, mas com essência. O que muitos chamam de altivez é na verdade integridade. E essa integridade tem um brilho que incomoda quem ainda está preso à escuridão. Pessoas que se alimentam de aparências se sentem ameaçadas quando alguém autêntico entra no ambiente. Elas não sabem explicar, mas o corpo delas reage como se estivesse em alerta. E você já percebeu? Os olhares desviam, as conversas mudam, o silêncio pesa. É o espírito delas sentindo a colisão entre o falso e o verdadeiro. O mais curioso é que essas mesmas pessoas mais tarde dizem que você se acha, que você quer aparecer, quando na verdade você só está ali, respirando, observando, em paz. Mas sua paz é exatamente o que desestrutura quem está em guerra por dentro. E ao perceberem que não tem controle sobre você, a resposta delas vem em forma de defesa. Fofoca, essa é a arma de quem se sente ameaçado por algo que não consegue dominar. Em vez de se aproximar para aprender, preferem se afastar para atacar. Só que a verdade é que o incômodo que você gera não é culpa sua. É apenas a prova de que a sua luz está funcionando. E a luz, sempre que aparece, causa reações fortes em quem viveu tempo demais nas sombras. Existe algo mais desconcertante do que se enxergar de verdade? Quando você aparece, mesmo sem dizer nada, as pessoas se veem refletidas nos seus olhos. E não é uma imagem que elas gostam de ver. Você funciona como um espelho que não adula, que não esconde, que não filtra. Você mostra tudo que está mal resolvido nelas. Esse reflexo que você oferece não é proposital, é natural. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. Você carrega uma frequência espiritual que descola as camadas de mentira que as pessoas vestiram. Elas se acostumaram com o conforto das justificativas, das desculpas e da autoimagem fabricada. Mas você as obriga a encarar a realidade sem filtros. O problema não é você, é o que você desperta. Elas veem a sua coragem e lembram da própria covardia. Sentem a sua liberdade e percebem o quanto estão presas. Notam sua transparência e se lembram das mentiras que contaram para si mesmas por tantos anos. E nesse confronto silencioso, elas não conseguem permanecer sem reagir. O medo nasce aí, quando elas percebem que você não se deixa controlar, que você não baixa o olhar, que você caminha com verdade. É desconfortável ser colocado frente a frente com tudo o que se evitou encarar a vida inteira. Então o ataque
é uma fuga. A fofoca é uma defesa. A crítica é uma tentativa desesperada de se proteger do espelho que você é. Mas o que elas não sabem é que você também já fugiu de si mesmo. Você só não corre mais, porque aprendeu que a dor da verdade é menor do que o preço de viver uma mentira. E agora, onde você passa, leva essa mesma verdade com você. E isso, escolhido, transforma ambientes, ou desperta admiração. Oh, Ascend Meadow. Tem algo em você que não pode ser explicado com palavras simples. É como se houvesse um código espiritual impresso na sua alma, que te posiciona como um instrumento de justiça. Você não se contenta com meias verdades. Não aceita ver o mal sendo celebrado como se fosse virtude. A injustiça te fere de um jeito que não fere os outros. Essa inquietação que você sente diante da mentira não é à toa. É parte da sua missão. Você foi levantado em tempos confusos para restaurar aquilo que foi deturpado. E isso não é romantismo. É responsabilidade. Ser portador de justiça é também ser alvo de resistências. Porque quem lucra com a desordem não quer ver a ordem voltando. Você não precisa gritar para fazer justiça. Sua postura já é um veredito. E isso assusta quem está acostumado com a impunidade emocional e espiritual. Há uma autoridade silenciosa nos seus gestos, nas suas escolhas, na forma como você permanece fiel ao que é certo, mesmo quando tudo ao redor grita para você desistir. É por isso que fofocas surgem. Elas são tentativas de deslegitimar a força que você carrega. Se eles conseguirem manchar sua imagem, talvez consigam fazer as pessoas ignorarem a verdade que você representa. Mas a verdade, quando é de Deus, não se apaga. E quanto mais tentam te diminuir, mais você se levanta com mais firmeza. A sua vida carrega um julgamento, não dos homens, mas do alto. E por onde você passa, essa energia de justiça se manifesta. Alguns vão agradecer por isso, outros vão odiar, mas todos vão sentir. Porque a justiça que você carrega não pede licença. Ela chega, ilumina, revela e restaura. E é exatamente por isso que você é temido. Tem gente que vive mais tempo interpretando do que sendo. Aprenderam a sobreviver construindo versões que agradassem os outros. Versões moldadas por medo, vergonha ou conveniência. Mas quando você entra, essas versões começam a rachar. É como se sua presença carregasse um sutil terremoto que desestrutura tudo que não tem fundação firme. Eles não entendem por que ficam desconfortáveis. Só sentem como se tivessem sido vistos, mesmo sem ter falado nada. A armadura de superioridade escorrega. O sorriso de disfarce começa a tremer. E no fundo eles sabem, não dá para manter o personagem quando a verdade chegou na sala. E você é essa presença verdade. Você não acusa, não aponta, mas percebe. E essa percepção assusta, porque os que vivem de fachada temem ser descobertos, mas não entendem que você não está ali para expor ninguém. Você só não consegue fingir junto. E quem não finge incomoda. A sua autenticidade, para eles, é ofensiva, porque eles já esqueceram como é viver sem máscara. Quando as máscaras caem, resta o que foi escondido. E esse momento, embora assustador, é libertador. Você desperta esse processo nas pessoas sem pedir, só pelo jeito que é, só pela integridade que carrega. E não há máscara que suporte a luz da presença espiritual de alguém que já decidiu viver inteiro. Não pela metade. Por isso, o incômodo se transforma em fofoca. Tentam te reduzir a um rótulo, a um defeito, a um boato, mas no fundo é só medo. Medo de serem vistos sem filtro. Medo de descobrirem que a verdade é mais poderosa do que qualquer disfarce. E com você por perto, não dá mais para se esconder. Se, em algum momento, até aqui, alguma palavra tocou o teu espírito ou te fez enxergar algo que antes estava nublado, saiba que esse conteúdo foi feito com propósito e dedicação. Se você sente que foi abençoado por essa mensagem e deseja ajudar a manter esse canal firme nessa missão, você pode contribuir clicando em Valeu, logo aqui embaixo do vídeo, ao lado do botão de compartilhar. Isso nos fortalece para continuar produzindo conteúdos que elevam, despertam e curam. É uma forma simples, mas poderosa, de dizer: essa mensagem me alcançou. E quando você faz isso, nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas
que também precisam dessas verdades. Então, se quiser semear nessa obra, já clica OLM Valeu e caminha com a gente nessa jornada de transformação. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai revelar algo ainda mais profundo sobre o impacto que você causa, mesmo em silêncio. Num mundo onde muita gente aprendeu a sobreviver cedendo, a sua firmeza se tornou provocação. Você não negocia princípios para agradar, não troca valores por conveniência e não se cala para ser aceito. Isso não é só raro, é ameaçador para quem vive de manipular e de mentir. Sua integridade brilha, tanto que expõe o quanto os outros se corromperam. Pessoas que se acostumaram a torcer a verdade para conseguir o que querem se sentem nuas perto de alguém que permanece reto. Elas não sabem lidar com alguém que não joga o jogo sujo, e isso as deixa inquietas. A fofoca, nesse caso, é uma tentativa de manchar aquilo que elas nunca conseguiram sustentar, a própria verdade. Você virou espelho mais uma vez. Só que dessa vez, um espelho inquebrável. Sua presença denuncia o que está torto. Simplesmente porque você se recusa a se curvar, a firmeza das suas atitudes vira uma afronta para quem vive de aparências. E mesmo quando tentam distorcer sua imagem, algo dentro dela sabe, você não está agindo por ego, está agindo por propósito. A verdade é que pessoas comprometidas com a mentira se sentem ameaçadas por quem já fez um pacto com a luz. Elas sentem que não podem te dobrar, e essa sensação de impotência vira desespero. A fofoca aparece como o último recurso para tentar quebrar aquilo que não se dobra. Só que o que vem de Deus não se quebra com língua humana. Você não é rígido, você é leal. E essa lealdade com os céus é o que te sustenta diante das calúnias. Sua integridade não depende de aprovação, porque ela está enraizada na sua identidade espiritual. E quem vive conectado ao alto não se preocupa com a lama jogada por quem vive rastejando, a quem se alimenta do controle emocional que exerce sobre os outros. Pessoas que aprenderam a dominar pelo medo, pela chantagem, pelo silêncio forçado. Mas quando você chega, esse ciclo se quebra. Sua presença espiritual desarma essas estruturas. E o que antes era manipulação, agora vira desespero disfarçado de fofoca. Você não reage como esperam, não entra nos jogos emocionais, nem se perde em explicações. Sua força vem do alto, e isso rompe completamente a dinâmica de quem se sentia no controle. Quando você aparece, o poder falso desmorona. Eles sentem que não mandam mais. E a reação? Desgaste, boatos, conversas paralelas. Essas pessoas construíram suas vidas em cima de domínios invisíveis. Quando você surge com liberdade espiritual e verdade nos olhos, elas não sabem como agir. O medo que sentem não é de você, é do que você representa. O fim de uma era, a era onde a manipulação imperava. Agora, o espírito da verdade está se manifestando. Você incomoda não pelo que diz, mas pelo que quebra. Quebra ciclos, quebra padrões, quebra pactos silenciosos com a mediocridade. E por mais que tentem te calar com palavras, a força da sua postura espiritual fala mais alto. Você não está ali para agradar, está ali para libertar. E liberdade incomoda quem lucra com prisões. Por isso, sua missão exige firmeza. Porque quando o controle cai, o caos aparece. Mas esse caos é necessário para que a verdade venha à tona. E você foi levantado exatamente para isso. Não para manter as coisas do jeito que estavam, mas para restaurar aquilo que foi destruído pela mentira. Existem pessoas que usam fofoca como espada, silêncio como punição e drama como ferramenta. Mas com você, nada disso funciona. E isso a enfraquece. Ela tentou usar as mesmas estratégias que sempre deram certo. Mas agora, diante de você, tudo falha. Você não se curva, não reage, não cede. Isso a deixa desarmada. Ela esperava que você se explicasse, se culpasse, ou que pelo menos perdesse a paz. Mas não, você ficou inteiro, inabalável. E isso virou um espelho do fracasso dela em te atingir. Suas táticas, usadas por tantos anos para manter as rédeas, simplesmente derretem diante da sua clareza espiritual. Você não é indiferente, você é blindado,
E essa diferença muda tudo. Ela sente que perdeu o controle. E mais do que isso, percebe que nunca teve, porque quem é guiado por propósito não pode ser aprisionado por manipulação. Suas reações não são baseadas no ego, mas na sabedoria divina. Ela nunca enfrentou alguém assim. Alguém que sorri sem ironia, que responde com silêncio, que continua em paz, mesmo sendo atacado. Isso tira dela a única coisa que sempre sustentou sua influência, o medo ao raio. E como você não tem mais medo, você virou o maior desafio espiritual que ela já encontrou. Você não está aqui para guerrear com armas humanas. Você está aqui para vencer com luz, com calma e com verdade. E quanto mais ela tenta te atingir, mais se frustra, porque o que ela não entende é que o seu escudo não é invisível e spiritual. E não há fofoca que fure o que foi selado por Deus. Você nunca precisou levantar a voz para ser ouvido, nem se impor para ser respeitado. Há algo em você que simplesmente carrega autoridade. E não é sobre postura, é sobre presença. As pessoas sentem, mesmo sem entender. Sua autoridade espiritual não pode ser explicada, porque ela não é humana. Essa autoridade vem da sua conexão com o alto. Ela pulsa em cada gesto, em cada silêncio, em cada olhar firme que você dá. É como se o céu se manifestasse em você de forma sutil, mas intensa. E isso mexe com o ambiente. Onde há mentira, sua presença incomoda. Onde há verdade, sua presença fortalece. Quem vive da aparência tenta diminuir isso com sarcasmo ou fofoca, mas mesmo assim, sente. Mesmo atacando, respeita, porque o espírito humano reconhece quando está diante de algo maior, e você carrega algo maior. Você carrega uma missão eterna, que é sentida por quem tem olhos espirituais abertos. Você não precisa convencer ninguém de nada, porque quem é revestido por autoridade divina não implora por aprovação. Sua própria existência já comunica propósito e isso intimida. Porque enquanto muitos precisam de holofote, você só precisa estar presente. E isso basta para mover estruturas. Quem tenta competir com você nunca entendeu que o seu chamado não é palco, é altar. E altar não se conquista, se recebe. E você recebeu. Sua autoridade espiritual não é acessório, é parte do seu ser. E por mais que tentem ignorar, algo dentro dela já reconheceu. Você foi escolhido. As pessoas se sentem seguras quando conseguem rotular o outro. Criam categorias, padrões, caixinhas emocionais onde possam colocar os outros para manter o controle. Mas você escapa disso. Você não é previsível, não é programável e definitivamente não é manipulável. Isso confunde, irrita e, no fundo, amedronta, porque o desconhecido sempre desperta medo. Com você, nunca dá para saber qual será a próxima reação. Um dia você cala, no outro você confronta. Às vezes você abraça, às vezes você se afasta. Mas tudo isso vem de um lugar muito mais profundo do que as pessoas conseguem acessar. Você não reage com base na emoção do momento, mas sim na direção espiritual que recebe. Elas não conseguem acompanhar sua lógica, porque você não segue lógica comum, você segue propósito. E isso não dá para controlar. Pessoas acostumadas a lidar com marionetes se desesperam diante de alguém que não tem cordas. Elas tentam prever, medir, calcular e falham todas as vezes. Sua liberdade é o fim do roteiro delas. Quanto mais elas tentam entender, mais você escapa, porque você não veio para caber no mundo delas. Você veio para revelar que o mundo delas está limitado. Sua imprevisibilidade espiritual não é desorganização, é obediência a uma ordem superior. E quando você se move por essa ordem, tudo que é artificial perde o sentido. Por isso, não tente se explicar. Quem é do céu não se encaixa em fórmulas da terra. Você incomoda exatamente porque foge dos moldes. Não tem como domesticar quem nasceu para liderar um novo tempo. Enquanto eles perdem tempo tentando te decifrar, você continua avançando, surpreendendo e desafiando as velhas estruturas. Tem algo no seu silêncio que ecoa mais alto do que 1000 discursos. Enquanto muitos se perdem na necessidade de se justificar, de rebater, de vencer no grito, você permanece firme, quieto,
E é nesse silêncio que mora o seu poder, porque ele revela equilíbrio, domínio e autoridade. Pessoas frágeis não suportam o silêncio de quem já venceu por dentro. Elas esperam reações, esperam escândalos, querem ver você se exaltando, perdendo a razão, entregando munição. Mas você não entrega. Seu silêncio denuncia a insegurança delas. Sua ausência de resposta vira espelho do caos interior que elas tentam esconder. O que elas não entendem é que o silêncio do escolhido é estratégia divina. Você não precisa dizer nada para desmascarar uma mentira. A sua quietude é incômoda porque ela deixa as máscaras soltas. Sem base, elas caem sozinhas. Quem está no erro tenta atrair o justo para o terreno da gritaria. Mas você já aprendeu que quem anda com Deus não entra em arenas barulhentas. Você sabe onde está seu trono. E enquanto elas falam, Volca constrói. Enquanto espalham boatos, você se fortalece. O silêncio vira armadura, vira oração, vira resistência. E quem te acusa no fundo sabe que já perdeu, porque o silêncio de quem tem paz é ensurdecedor. Ele revela verdades que palavras não conseguem esconder por muito tempo. Então, continue em paz. Seu silêncio está fazendo mais do que 1000 argumentos jamais fariam. Ele está revelando quem realmente você é, e ao mesmo tempo, está revelando quem elas são. Em um mundo que grita por atenção, o silêncio do íntegro é o que mais chama a atenção. Desde cedo você percebeu que o mundo seguia padrões que não faziam sentido. Gente vazia sendo exaltada, mentira sendo normalizada, injustiça sendo aplaudida, mas algo dentro de você nunca se encaixou nisso. E não era rebeldia, era chamado. Você veio para reescrever códigos, para questionar o que ninguém questionava, para revelar o que todos preferiam ignorar. Você não se revolta contra a ordem, você se revolta contra a distorção. Sua alma clama por verdade espiritual, por justiça limpa, por autenticidade em vez de aparências, e por isso, você não repete os passos que todos seguem. Você cria novos caminhos. Onde só havia poeira, você planta possibilidades. Eles dizem que você é difícil, que não se submete, que complica tudo. Mas a verdade é que você não aceita mentira, disfarçada de regra. Você escuta sua voz interior mais do que os gritos externos. E isso faz com que você desafie as estruturas. Você não veio para ser mais um, veio para ser pilar de um novo tempo. Por isso as reações contra você são tão intensas. Elas não vêm de um lugar racional, vêm de um desespero espiritual. Porque quando você aparece, o sistema que mantinha tudo em ordem falsa começa a ruir. Sua coragem em romper os ciclos é como dinamite para os alicerces da hipocrisia. E isso assusta profundamente. Não se intimide. Toda revolução verdadeira começou com alguém que ousou quebrar o padrão. E você é essa pessoa. Sua vida está reescrevendo histórias. Sua jornada está quebrando correntes. E mesmo que demorem a entender, uma hora todos vão perceber. Você não é desobediente. Você é visionário. O que mais causa medo nas pessoas ao seu redor não é o que você já fez. É o que ainda está por vir. Elas percebem que você está apenas no início. Que o brilho que já incomoda é só a faísca. Que o impacto que já abala estruturas é apenas o começo de uma obra maior. E isso as deixa em alerta constante. Porque seu crescimento é inevitável. Você não chegou onde está à toa. Cada dor te moldou. Cada traição te treinou. Cada silêncio te ensinou. E agora, enquanto muitos pensam que você parou, você está apenas respirando antes do próximo salto. Sua missão é longa, profunda e espiritualmente estratégica, e você está amadurecendo nela a cada passo. As pessoas sentem isso, mesmo sem conseguir nomear. Elas sabem que tem algo diferente acontecendo dentro de você. Uma preparação invisível, um acúmulo de força silenciosa, e isso as deixa desconfortáveis, porque enquanto elas se distraem com vaidades, você se conecta com propósito. O medo delas não é do que você representa agora, é daquilo que você vai revelar quando estiver pleno. Porque a cada dia que você se aproxima do seu verdadeiro eu, mais elas sentem o chão delas balançar. Seu progresso é uma ameaça para quem se acomodou na estagnação. Sua jornada espiritual é um terremoto silencioso. Continue avançando.
você ainda nem começou a manifestar tudo o que carrega. E o que está vindo não é apenas seu Iparamuitos. Sua missão não é sobre fama, é sobre libertação, é sobre reconstruir o que foi perdido. E quando o mundo vê quem você se tornou, todos vão entender por que tanto te temeram. Falar mal de você virou uma maneira socialmente aceita de tentar neutralizar o que não se pode controlar. A fofoca serve como disfarce, como manto para esconder o medo. E muitas vezes, ela vem de pessoas mais velhas. Pessoas que teoricamente deveriam ser referência, exemplo, mas ao te verem crescer, se incomodam. Sentem que estão perdendo o poder que nunca deveriam ter tido. Essa mulher mais velha, que espalha comentários, sorrisos cínicos e insinuações, na verdade não fala de você. Ela fala do que ela teme perder: autoridade, aparência, controle. Você a lembra daquilo que ela mesma sufocou por anos: coragem de mudar, vontade de crescer, liberdade de ser. E é mais fácil atacar você do que encarar a própria omissão. A fofoca é a arma dos inseguros. É a cortina de fumaça de quem sente que não pode competir em luz. Então, tenta lançar sombra, mas a sua presença espiritual é tão forte que nada disso te atinge, porque você já entendeu que a língua de quem fala demais revela mais sobre o coração dela do que sobre quem ela aponta. O que ela teme é a força do seu silêncio, a firmeza da sua verdade, a firmeza do seu caminhar. Ela sente que você está chegando onde ela nunca teve coragem de ir, e isso mexe com estruturas internas que ela passou a vida inteira tentando manter em pé. E como não consegue te parar, tenta diminuir quem você é, com palavras, com insinuações. Calm, Vinny. Mas você já percebeu, quando o ataque vem disfarçado de conselho, é porque o medo virou argumento. Quando a crítica vem com um sorriso, é porque o espírito já se sentiu exposto. E você não precisa se defender, porque quem anda com a justiça divina não perde tempo explicando o óbvio. Voca contínua, ela enfraquece. A verdade segue vencendo. Não é coincidência que você tenha passado por tanta coisa que ninguém viu. A dor que você enfrentou, as injustiças que você suportou, as traições que engoliu calado, tudo isso fazia parte do treinamento. Ser escolhido é uma responsabilidade espiritual. Não se trata de ser melhor, mas de carregar uma missão que muitos recusaram. Você foi separado, não para viver isolado, mas para ser referência, para trazer luz onde só havia confusão. E essa luz começou a brilhar mais forte justamente depois da escuridão. É por isso que você não pode se comparar. Seu caminho é outro, sua rota é mais íngreme, porque o seu destino é mais alto. Aqueles que tentam te diminuir, que espalham fofocas ou que tentam sabotar sua jornada, nem imaginam o peso que é ser você. Eles olham de fora e acham que tudo é sorte, que você apenas tem estrela, mas mal sabem que essa estrela foi forjada no deserto, na luta silenciosa, nas madrugadas de oração, onde ninguém estava por perto. Ser escolhido não é título, é carga, é entrega, é compromisso. E por isso você não pode andar como todos andam. Você não pode reagir como todos reagem, porque tudo que você faz carrega um propósito maior. E quando você entende isso, a fofoca se torna ruído de fundo, porque você está ouvindo outra frequência, a do céu. Você está onde está por permissão divina. E cada vez que alguém tenta te derrubar, se esquece de que não foi o mundo que te colocou de pé, foi Deus. E quem foi levantado pelo alto não cai por ataque humano. Você não é frágil, você é chamado. E chamado não recua, avança. Mesmo que avançar signifique andar sozinho. Nem tudo que você enfrenta é visível. Existe uma batalha acontecendo nos bastidores da sua vida. Uma guerra silenciosa, mas intensa, onde forças espirituais tentam te parar, te confundir, te adoecer emocionalmente. E muitas vezes elas se manifestam em pessoas, palavras, situações, só que você tem resistido. E isso é a maior vitória. Essa guerra é antiga. Começou antes mesmo de você entender quem era, porque o inimigo sabia que, se você despertasse, seria uma ameaça real. E agora que você está de pé, firme,
Na sua presença espiritual, as investidas aumentaram. Não porque você está no caminho errado, mas exatamente porque está no caminho certo. Os ataques vêm em forma de fofoca, rejeição, confusão, injustiças. Mas você já entendeu, não é sobre as pessoas, é sobre o que se move através delas. E ao discernir isso, você para de reagir na carne e começa a guerrear no espírito. Vocaora meis, silência meis, e permanece, porque sua força não é sua, é emprestada do alto. Você está vencendo, ainda que não veja com os olhos. Você continua avançando, ainda que por dentro esteja cansado, porque a fé te empurra, a verdade te sustenta, e a justiça de Deus vai te honrar. Cada dia que você não desiste, você enfraquece o inimigo. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, você derrota uma armadilha. Então não se assuste com os ataques. Eles só provam que você carrega algo que vale a pena ser combatido. Quem não representa ameaça não é alvo, mas você é, porque você carrega transformação. E onde há transformação, há resistência. Mas a boa notícia é, a guerra pode até ser invisível, mas a vitória será pública. Pode ser que, por muito tempo, você tenha se perguntado o que fez de errado para ser alvo de tanto olhar atravessado, tanto comentário maldoso, tanta tentativa de desmerecimento. A verdade é que não foi o que você fez, foi o que você é. Sua presença denuncia o que está oculto. Sua essência incomoda quem está preso em aparências. E quem não quer mudar, ataca o que ameaça a zona de conforto. Você não provocou medo por agir com maldade. Você provocou medo por se manter em verdade. A sua firmeza é lida como afronta por quem se alimenta de manipulação. Seu silêncio é insuportável para quem só sabe se proteger com barulho. Sua força interior ameaça sistemas inteiros que se alimentam da fraqueza alheia. Você é o fim do jogo de muitos, e eles sabem disso, mesmo que não digam. E agora você percebe, toda rejeição teve um propósito. Toda fofoca foi um certificado de que sua luz está funcionando. Toda acusação foi um reflexo de medo, não de culpa. Eles têm medo porque você é liberdade em carne viva, e liberdade assusta quem ainda está acorrentado. O que eles não sabem é que quanto mais tentam te diminuir, mais você cresce por dentro. Quanto mais tentam te calar, mais o céu te amplifica. Você não veio para ser entendido, veio para cumprir. E cumprir exige coragem, exige não se desviar do propósito por causa de vozes frágeis, exige manter o olhar no alto, enquanto tentam puxar você para o chão. E agora é a hora de assumir, com maturidade e fé, que você é parte de um movimento maior. Você não carrega só uma história, você carrega uma chave de libertação. Mas me diga, o que você vai fazer com tudo isso que entendeu hoje? Vai deixar esse despertar passar como se fosse apenas mais um vídeo? Ou vai honrar o que o céu está soprando no seu espírito agora? Você sabe que isso não é só conteúdo, é resposta, é convocação. E é por isso que você chegou até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo e fortaleça essa corrente de despertar. Queremos saber o que Deus te revelou enquanto ouvia. E se você quer que essa mensagem alcance outras vidas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no botão valeu logo abaixo do vídeo para nos ajudar a manter essa missão viva. Sua contribuição, por menor que pareça, sustenta um propósito maior, porque os escolhidos não param, eles despertam, eles resistem, eles seguem. E se você sentiu isso, então se prepara, porque o que vem agora não vai apenas incomodar, vai desmontar tudo o que foi construído sobre mentira.